Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui trazendo ideias que possam contribuir, possam esclarecer, ajudar de alguma forma, baseadas nas ideias de Tom Campbell, o físico especialista em consciência que está na foto aqui ao fundo, e autor da trilogia My Big Toe, que é uma descrição bastante animada em vários pontos, bastante profunda em outros, de como a realidade funciona, né? E como nós funcionamos e qual é o nosso relacionamento com a realidade, enfim, sobre as regras do jogo, né? Este jogo que a gente joga dentro dessa metáfora da realidade como um jogo virtual, como uma simulação e como uma escola, uma oportunidade de aprendizado. E ele chama isso de uma escola, uma oportunidade de aprendizado, não tem nada a ver com espiritismo, né? Essa teoria, apesar de que em alguns pontos ela aponta algumas similaridades, né? Mas ela tem a ver com o fundamento da realidade, né? Essa teoria, bom, e o que eu queria comentar hoje é sobre a questão de se somos realmente reais ou se somos NPC. O que é NPC? NPC é um Non-Player Character. Então, é um caractere sem jogador, o não jogador, né? Então, isso é um termo dos jogos de videogame, especialmente esses jogos em rede, jogos em conjunto, né? Mas assim, no videogame existem, de hoje, os nossos, né? Existem, quando ele é interativo, quando ele é pessoal e você está jogando na sua própria máquina, todos, é como um sonho, né? Todos os outros personagens que não o seu são apenas preenchimento do ambiente para dar negócio na brincadeira, ok? Então é o próprio computador que joga todos os outros personagens, exceto o seu. O seu ele dá suporte para que você o comande, ok? E nesta analogia, que é uma analogia muito direta e simples, porque a maioria de nós já jogou e já brincou com algum videogame, fica muito fácil compreender que, no caso nosso, o avatar, o corpo, o personagem, está imerso nesta realidade virtual, sendo pilotado pela nossa consciência. Aliás, bom dia consciência, né? Sempre lembrando que aqui quem está falando é a minha consciência, a consciência que eu sou, eu não tenho uma consciência. Na verdade, é a consciência que me tem, né? Se pudesse interpretar de alguma forma, mas assim, a consciência que eu sou falando com a consciência que você é, né? Eu sou, você é, todos somos e somos um lá no finalmente da coisa, né? Somos uma parte da consciência fundamental e somos um. Então, consciência é o que nós somos. Avatar, caractere, personagem é o que nós estamos, ok? Então, dentro desse conceito, que é dentro da teoria, então assim, veja, as respostas que eu estou dando aqui, elas têm por base a teoria do Tom Campbell, My Big Toe, a trilogia de livros, né? Expostas na trilogia de livros em vários vídeos dele, alguns dos quais às vezes eu coloco aqui trechos ou pedaços. Mas então, dentro dessa ideia, né, a consciência que nós somos mergulha, como no filme Matrix, né, e participa de uma realidade virtual, sendo que não é essa é a única similaridade, não é uma realidade feita por uma máquina, por um equipamento alienígena ou de uma raça do futuro, é pela consciência. A consciência evoluiu até o ponto de se dividir em consciências menores também, né, como nós, e mais adiante em criar ambientes virtuais, ou ambientes de sonho, ambientes de ilusão, né, gerados virtualmente, onde você experimenta mergulhar num pacote de experiência, experimentando a vida de um personagem, e é uma realidade interativa, né? É onde você interage, é uma realidade social, onde você interage com outros seres, né? Então, a gente vem para cá, e cada um de nós vem para cá, para experimentar a vida de um personagem, interagir com os outros, com o pai, com a mãe, com os filhos, com a esposa, com o companheiro, com o chefe, com amigos, com colegas de escola, colegas de trabalho, né, na padaria, na portaria do prédio. Então, assim, é uma realidade social interativa. E a gente cresce por estas interações.
Através das interações, a gente passa por determinadas situações onde escolhas aparecem e a gente toma decisões, escolhe um caminho, escolhe outro, escolhe uma atitude, escolhe outra, escolhe uma reação, escolhe outra, ou reage automaticamente se não estiver presente e consciente do que está fazendo, né? Mas tudo que a gente escolhe, conscientemente ou não, né, acaba gerando consequências. Então, o mecanismo dessa realidade, um dos principais dele é que ele gera essas oportunidades de interação e toda escolha acaba tendo consequências. E com essas interações e com as escolhas que a gente faz, a atenção para tudo isso, o processo de evolução das consequências também, a gente vai extraindo conclusões e qualidade de ser, aprendizado real, né? Não estou falando de história, de geografia, de nada disso. Então, os dois pressupostos desta teoria, como é que é uma teoria científica? Uma teoria científica funciona desta forma. Você tem uma ideia que ela tem que ser baseada em algum pressuposto. Geralmente, pressuposto é a base da teoria, ele não pode ser provado diretamente. Isto é ciência, né? Hoje tem um monte de gente falando em ciência e não faz a menor ideia do que está falando, né? Ciência é assim, você põe um pressuposto a partir do qual você parte, algumas ideias básicas, né? Vou dizer aqui é que bom, pressuposto, uma coisa cada vez. Então, os dois pressupostos base para criar toda a teoria, aqui só tem dois, né? É bastante simples isso. E depois esses dois pressupostos interagem e evoluem e vão gerando todo o resto da realidade, ok? E aí no caso da teoria científica, o que você faz? Que previsões você consegue fazer com essa teoria que você gerou baseada naqueles pressupostos? Você prevê isso, isso e aquilo. Por exemplo, no caso da relatividade, que a velocidade da luz é uma constante, ok? É um pressuposto da teoria da relatividade. Toda teoria tem um pressuposto. E aí você consegue gerar, você procura evidências de que desculpa, eu estou me confundindo aqui, eu estou tentando simplificar e vou encontrar um jeito de simplificar isso, né? Porque se ficar muito complexo não adianta. O que eu tento fazer aqui é traduzir isso tudo numa linguagem simples. Então, as teorias em geral têm pressupostos, né? Aí ela gera a teoria sobre aqueles pressupostos que não podem ser provados diretamente e aquela teoria permite fazer previsões, né? Então, e com base em se essas previsões são corretas ou não, né, é que você consegue julgar o valor da teoria. Se ela faz boas previsões, ela está trabalhando com bons pressupostos, fazendo boas previsões e as previsões se confirmam. Então você não prova que ela está certa ou está errada, você encontra evidências, né, sobre as previsões que a teoria faz, se confirmam ou não a teoria e não os pressupostos, né? Se a teoria foi boa, as evidências encontradas das previsões que elas fazem vão sendo confirmadas. Então, por exemplo, voltando no caso lá do Einstein, e vamos fazer a primeira, na verdade, confirmação da teoria do Einstein, foi uma previsão sobre a gravidade, que havia uma interferência entre a gravidade e a luz, né? E que a luz se curvaria ante um corpo gravitacional de peso, né? E isso foi determinado numa época de um eclipse, né? Então, alguém conseguiu fazer uma observação de um eclipse que uma estrela que estava atrás do Sol e da Lua, né, com a Lua estava encobrindo o Sol naquele momento, era possível observar a luz das estrelas na lateral do Sol, né, porque ele estava coberto pela Lua. Era o único momento adequado para fazer aquilo com a tecnologia da época. E eles observaram que conseguiam ver uma estrela na lateral do Sol, que na verdade devia estar naquele momento, pelos cálculos, atrás do Sol. Tá? Então significava que a luz da estrela estava vindo de trás do Sol, dando a volta no campo gravitacional, fazendo uma curva, sendo desviada e vindo para bater na Terra no telescópio da pessoa que estava fazendo a experiência. Então isso é uma evidência, né, de que a teoria, que a previsão que a teoria fez, que a gravidade conseguiria curvar a luz do Sol, né, a luz de qualquer luz, era real. Então esse experimento foi feito aproveitando um eclipse lunar
que era claro, é uma coisa rara que acontece poucas vezes, tem que estar a céu aberto. E eles conseguiram mostrar que então a gravidade do Sol fazia uma curva e desviava a luz das estrelas, e a gente conseguia ver, na verdade, durante o eclipse, luz de estrelas que estavam atrás do Sol. Bom, não era a minha intenção explicar essa experiência, mas eu achei interessante para vocês entenderem. Então, ninguém provou que os pressupostos do Einstein estavam certos quando desenvolveu a teoria da relatividade. O que se encontrou foram evidências de que aquela teoria que ele criou, baseada em determinados pressupostos, entregavam previsões confiáveis. Uma delas era de que a luz seria curvada pela gravidade, ok? Então, isso é assim que funciona a ciência, né? Então, a ciência ela não prova os pressupostos, ela encontra evidências que os pressupostos foram bons, porque a teoria fez boas previsões, tá? Então, eu estou baseando as minhas explicações aqui, sempre, em geral, né, 99% das coisas. É claro que a minha experiência conta, mas tem coisas onde eu não tenho experiência direta. Então, eu estou explicando isso através do que o Tom explica nos livros dele, através dessa teoria científica dele. Os dois pressupostos dele são, a consciência, existe uma consciência, né, ainda que inicialmente ela seja apenas uma consciência com potencial para evoluir, mas não esteja evoluída ainda, esteja zerada, e que ela esteja sob pressão para evoluir. Então, evolução e consciência. Consciência é uma coisa que todo mundo tem, né? Todos vocês são, né? Que tem, na verdade, como eu disse, bom dia consciência, é o que somos, não é? E então é uma coisa comum, né? Não é uma coisa extraordinária. Você sabe, a única hipótese que ele faz é que ele considera a consciência como fundamental. Então nós somos uma consciência, parte do todo, a gente consegue experimentar a nossa consciência e a do todo, porque é uma parte da consciência dele, ok? Então essa consciência fundamental, que no início era vazia, né? Então ela evolui. Então é consciência e evolução, são os únicos dois pressupostos básicos. Aí ele cria toda a teoria e chega, né, pelas evidências que ele foi encontrando, que a realidade funciona com um mecanismo virtual, ok? Exatamente como um videogame de computador ou um simulador de voo para treinamento de pilotos e por aí adiante. Bom, dado tudo isto, me desculpe fazer o preâmbulo, mas era necessário para saber se você é real ou não, você entendeu o contexto, porque a resposta, obviamente, se baseia nesse contexto de um cientista, um físico, que fez essa teoria, pesquisando, né, experimentando, fazendo experimentações com a própria consciência, interagindo com o todo e com as demais consciências, e fazendo experimentos repetitivos para poder tirar conclusões do funcionamento desta forma ou daquela, ok? Então, alguma coisa sobre os experimentos dele eu relato em outros vídeos, esse aqui não é a intenção hoje. Então, eu queria chegar no ponto de se somos reais ou não. Por quê? É uma pergunta que eu já tinha me feito há um bom tempo atrás, quando comecei a estudar teoria e me aprofundar em autoconhecimento e buscar quem eu sou, quem eu não sou, se sou alguma coisa, né? O que sou, aquelas perguntas fundamentais da humanidade. Isso me incomodou bastante durante um bom tempo e eu fiquei cavocando nisso e descascando, claro, o que não era, não sou isso, não sou aquilo. Chegou num determinado ponto que eu fiquei com uma sensação que eu não era nada. Eu não sei se alguém já chegou nessa sensação, mas você cava e começa a encontrar e buscar, você vê que, né, estas coisas todas passageiras que você pensa que né, nome, RG, corpo, cérebro, mente, pensamentos, e você vai limpando tudo e vê que continua existindo alguma coisa depois que você tira 99% das coisas. E esta coisa que sobra no final é você, consciência. Mas claro, você precisa trilhar esse caminho, ter essas dúvidas, experimentar isso, né, e chegar. Talvez você já tenha chegado, talvez ainda não, mas você sabe que tem consciência. No pior dos casos, né, você percebe que é consciente, você percebe as coisas, você está me ouvindo falar aqui, então consciência é uma coisa com a qual você lida o dia inteiro. Outra coisa que você lida é evolução, tá? Você lida com a evolução o tempo todo e não é uma surpresa para ninguém. A evolução está em todo o ambiente biológico da Terra, né? A evolução está aí, ela cresceu a partir de organismos unicelulares que talvez tenham se apresentado espontaneamente ou não. E esses organismos foram evoluindo, foram se organizando em seres multicelulares, em seres mais complexos, passando por experimentações, né?
vegetais, né? Animais, bactérias, vírus, né? Ai de todo, como dizem em espanhol. E isso foi evoluindo até chegar no que a gente tem hoje na Terra, né? Onde a natureza experimenta cada possibilidade de evoluir e vai premiando e seguindo com aquelas que são mais frutíferas do ponto de vista dos ganhos de evolução nesse ambiente biológico. Esse é um exemplo de evolução. Então não é nada estranho, né? Nada nessa teoria parte de pressupostos estranhos. Um é consciência, outro é evolução. Outra forma na qual você experimenta evolução é a sua própria evolução. O ser que você é, aquilo lá no fundo, né, é igual ao de 1 ano atrás, ao de 5 anos atrás, ao de 10, ao de 20, ao de 30, ao de 50, né? Você aprendeu efetivamente alguma coisa em termos de qualidade de ser? Você sente que evoluiu? A única regra que vale para você nisso é você mesmo, né? Você hoje trata melhor com as coisas, com as pessoas, com as situações em algum grau, né? Você não é obrigado a evoluir, mas você já pode ter percebido isso. E você pode ter percebido o oposto. De repente você olhar para trás, você vai ver que evoluiu, voltou, andou para trás. Difícil, né? Se você está interessado nesses temas e ouvindo esta conversa aqui agora, possivelmente você andou para frente. Se estivesse andando para trás, o que é possível, porque você tem livre-arbítrio, você provavelmente não estaria interessado em nada disso que a gente está conversando aqui, ok? Então, você experimenta evolução, você consegue olhar coisas que você hoje tem uma atitude e uma percepção muito melhor e muito mais positiva. Não é sobre tudo, obviamente, mas sobre algumas coisas que você efetivamente aprendeu, passou por experiências e cresceu, ok? E o ser humano como um todo, e a humanidade, a gente vê que em muitos casos ela cresceu, né? Cresceu mais ou menos em umas áreas, em outras, né? Mas assim, evolução é uma coisa que evidentemente, além da evolução tecnológica, até a tecnologia evolui, né? É outro exemplo de evolução que faz parte da natureza. Não no sentido clássico de ser algo espontâneo e natural, mas o homem é parte da natureza, a tecnologia é criação do homem e usa os elementos da natureza, então também a tecnologia também é evolução da natureza deste planeta, desta realidade, ok? Tecnologia também evolui. Então existem vários exemplos que a evolução está atuando, né? E que existe livre-arbítrio, tanto que muita gente está fazendo besteira em pequenos grupos ou em maiores grupos e andando para trás o tempo todo. Escolheram mal, andaram para o lado errado e retroagiram. E andam para frente. Então a evolução é possível, ela não é obrigatória, né? Mas ela existe. Então existe consciência e existe evolução. Isso não é questão de crença, né? É uma questão de você olhar para a história da humanidade, olhar para a sua própria história, para a sua própria experiência, ver que você tem consciência, né? Ver que você, no mínimo, que você acha de um outro ângulo, que você pelo menos tem consciência e que você evolui, e que evolução existe e que afeta em geral a tudo e que está sujeito a erros e acertos. A evolução pode subir, pode descer, né? O objetivo é que continue subindo, ok? Então, são pressupostos comuns. Aí a pergunta, você é real ou você é NPC? O que é NPC? NPC, o Non-Player Character, é quando você tem uma realidade virtual, um videogame, e tem caracteres que estão sendo manipulados diretamente pelo computador, ou seja, que não estão sendo pilotados por um jogador. Na nossa questão da nossa realidade, em vez de um videogame, é assim. Você é uma consciência que está pilotando o seu jogador, o seu caractere, o seu personagem. E a dúvida do leitor, né, do seguidor aí, no caso no YouTube, ele num dos vídeos meu perguntou, mas e os caracteres que são jogados pelo computador? Será que eu sou um caractere jogado pelo computador? Será que a maioria das pessoas não é pelo computador? Quer dizer, ele está fazendo uma analogia direta com o videogame. O videogame é uma analogia, é uma metáfora, né? Nós estamos num mundo, numa realidade de consciência, com consciências individuadas pululando nessa grande rede de internet de consciência, da consciência maior, do sistema maior de consciência. Nós temos consciências a rodo, dando sopa ali. Não está faltando consciência para pilotar jogador. Então, esta realidade é uma das muitas realidades, é um multiverso de realidades, onde todos eles são habitados por montanhas de
de consciências que estão pilotando montanhas de personagens, ok? E cada um, né, em sua própria realidade, né, cada grupo dessas espalhadas por aí. Nós já podemos ter experimentado outras realidades ou não, né, não importa. Podemos ter experimentado muitos outros personagens também nesta mesma realidade, alguns em outras, né? Tudo aí é possível. Então, existe consciência em abundância, não existe falta. Então, não existe, dentro desse aspecto das pesquisas do Tom e dessa realidade, se você é mergulhado no mundo de consciência, não existe falta de consciência para pilotar Avatar, ok? Então, nós estamos com 7 bilhões e 800 mil, ou qualquer coisa dessa ordem, quase 8 bilhões de habitantes no planeta, e então são 8 bilhões de consciência no planeta, pilotando avatares, pilotando, experimentando interagir nos vários países, nas várias regiões, nas várias situações, né? Participando, né? Interagindo, criando, aprendendo, desaprendendo, avançando, retroagindo, há de tudo, né? Tudo é possível, ok? Mas na massa o objetivo principal é evoluir, ok? E dentro desse aspecto, né, não faz o menor sentido, né, deixar um jogo rolando com caracteres vazios. Né? Porque assim, quantos caracteres vazios? A maioria é vazio, a minoria é vazio. Escuta, existem caracteres vazios pilotados pelo computador central, quer dizer, no caso a consciência fundamental. Se você fizer uma visita, por exemplo, a um futuro potencial que está calculado no banco de dados do sistema, ou a um passado possível alternativo, e você for lá e mergulhar no seu próprio personagem que estaria lá vivendo uma outra vida, que ficou gravada como potencial, mas não foi vivida, você vai estar experimentando aquela vida do ponto de vista do seu personagem e vai estar interagindo com pessoas lá, exatamente como aqui, tá? Tem outras pessoas lá que estão interagindo. Só que lá é tudo gravado histórico, é informação só, é o sistema. Então 100% dos personagens lá, exceto você que está ali dentro experimentando aquilo, porque teve consciência suficiente para experimentar aquilo, você vai ser o único personagem ativo, porque aquela realidade não é real. Ela é uma alternativa possível, mas que nunca se realizou, né, do passado. Por exemplo, você em vez de casar com o João, casou com o Zezinho, então você está limitando lá como se ele estivesse casado com um Zezinho. Por exemplo, besteira qualquer, ok? E no futuro, tem várias possibilidades que ainda não se concretizaram, que você pode dar uma olhada nelas, vamos supor que foi olhar alguma. Lá aquilo não aconteceu ainda, né? Está gravado como potencial, calculado, né? Como possibilidade. E você, quando estiver experimentando aquilo, você vai estar interagindo naquelas situações que já estão pré-calculadas, como num filme pré-pronto, para você escolhendo este filme ou aquele filme. Então, lá está cheio de caracteres que são pilotados pelo computador, pelo sistema maior de consciência, para te dar suporte na experiência, se ela for útil para você, senão você nem vai conseguir acessar, ok? Se você precisa ter competência, desenvolvimento e utilidade para aquilo, ok? São, vamos dizer, 3 requisitos para experimentar estas coisas. Agora, está cheio, tudo lá vai ser exatamente como num sonho. Às vezes tem um sonho que você criou tudo, a paisagem, os outros personagens e o seu próprio personagem. Ali você criou tudo, os demais são todos de alguma forma comandados pela sua criação e não existem de verdade num sonho. Então, isto, realidade de sonho é realidade virtual, só que a máquina é você mesmo, ok? É a sua própria consciência que está gerando tudo, o seu personagem e todos os outros. E o ambiente, ok? Então isso é uma máquina virtual, ok? Então, de qualquer forma, existe a possibilidade, por exemplo, uma outra possibilidade de existir um jogador que já não tenha uma consciência pilotando. Se alguma pessoa sofreu um acidente grave, entrou num coma do qual nunca mais vai sair, porque houve dano massivo no cérebro, mas não morre, pelo período que ela estiver viva, a consciência fundamental não é nenhum feitor de escravos, né? Ela é bondosa, ela tem interesse em que você evolua também, porque a sua evolução também evolui para ela, contribui, né? Ela não vai maltratar e forçar ninguém. Ninguém está aqui forçado. Então, a partir do momento que o seu personagem é útil enquanto você interage e tem interações efetivas que tragam aprendizado. Se você está lá numa cama deitado, o seu corpo, né, inútil, totalmente desconectado, que não faz nada,
a consciência vai ficar fazendo o que lá dentro, ok? E não vamos falar de pessoas que ainda possam vir a acordar, né? Estamos falando daquela que é definitivamente terminal e está sendo mantido lá, talvez por máquinas ou por qualquer outra coisa. Ou por um acidente da natureza até que se desligue completamente. Enquanto estiver lá, é um não player character, não é uma pessoa, não é uma consciência de verdade, ela não está mais lá, né? Não quer dizer que ela não existe mais, a consciência continua existindo. Você pode tentar contatá-la, ela vai seguir a vida dela, talvez vá participar de outro pacote de experiência, mas não vai ficar prisioneira de um corpo que não é mais. O motivo da existência do avatar, de um corpo, é interagir neste ambiente. Se você não tem mais interação, não tem mais utilidade. Então a consciência vai procurar outra coisa, vai seguir em frente, ok? Então, aquele corpo que está ali, enquanto estiver aparentemente vivo, está sendo pilotado pelo sistema, né? É um suporte automático do sistema. Não vai ficar uma consciência presa ali dentro. Então, é um não player character. Então, isso é que a pessoa perguntou, né? Então, existe caracteres aqui na realidade que são não player. E como é que você vai saber que os outros são de verdade, consciência? É a mesma questão de um sonho. Num sonho, você nunca sabe se você é a única consciência ou se há alguma outra, né? Vamos ver que se tivesse essa dúvida no sonho, como é que você vai saber? Está interagindo e falando com você, para você é real, né? E, na verdade, a verdade é que pouco importa. O que importa é o seguinte, se nós entendermos o pressuposto por baixo de tudo isso, que o objetivo da criação desta realidade é permitir interação e crescimento através da experimentação e das escolhas, né? Crescimento da nossa qualidade de ser, da nossa qualidade de consciência ou da nossa qualidade espiritual, né? É só isso que importa, né? Se é um jogador de verdade ou se é um NPC, não importaria, desde que ele tenha fornecendo para você subsídios onde você pode interagir e crescer. Mas a questão é, estatisticamente, tem consciência sobrando, que dá conta, está participando, há interesse da consciência em vir aqui participar. Por que nós temos 8 bilhões de habitantes no planeta? Por que nós temos 8 bilhões de personagens? Porque esta realidade é útil para o crescimento e muitas consciências estão plugadas aqui experimentando, ok? Então, para que vai deixar os caracteres vazios sendo pilotados pelo computador? E que vantagem seria para a consciência fundamental uma realidade onde existem 8 bilhões de personagens sendo pilotados por ela, sendo que só um é verdadeiro que está autopilotando a si mesmo, né? O que ela, né? Que benefício teria? Não teria, não teria. Não faz o menor sentido. É impossível? Não, tanto não é impossível que num sonho você mesmo gera uma realidade onde só você participa. Não necessariamente. Pode ser uma realidade de sonho onde de repente você esteja conectado com alguém. Mas, em geral, seu sonho é seu, você criou. Você participa lá e todos os outros personagens foram criados por você também, né? Isso é uma realidade virtual, tá? E onde os outros personagens são NPCs. É você mesmo que está controlando eles, apesar de que no sonho você percebe, parece uma realidade normal, como esta aqui. Então não tem como você distinguir que o outro caractere não é, ok? Salvo que você saia fora desta realidade, né? Vá observá-la a partir da realidade maior e verifique quem é a consciência que está pilotando os outros. Se quiser fazer isso para 8 bilhões de pessoas, fique à vontade. Não sei se vai ser o tempo da sua vida, do seu avatar, vai ser longo o suficiente para você ficar olhando isso e não sei o que você vai ganhar. Você vai perder um tempo enorme, vai deixar de viver, de experimentar, de viver, de se divertir, né? De ter dificuldades, de ter oportunidades de aprendizado, passar por elas, prestar atenção, estar presente. Por que você acha que se você vai usar isso como uma diversão, uma distração, e você vai perder você, né? Então, desculpem aí pela pausa, a internet está meio complicada, não sei o que acontece. Então, assim, resumindo, e já está explicado, sim, existem caracteres que são jogados pela consciência fundamental, da mesma forma que no videogame é a própria máquina que pilota, né? Mas essa possibilidade existe, mas ela não é prática, estatisticamente não é válida, né? E para você entender as ideias, eu fiz explicando um pouco da teoria, porque com base nesta teoria, que na verdade é uma constatação direta do Tom com as experimentações dele, para nós é teoria porque nós não experimentamos,
Mas você pode experimentar uma série de coisas e a sua experiência de vida pode validar ou não as ideias dele. No meu caso, as que eu tenho valida em muito, né? E essa compreensão ajuda. Agora, o principal de tudo é que as experiências são todas para seu desenvolvimento. Então, cada um praticamente vive numa realidade quase individual. Você está interagindo com todo mundo, mas é dentro da sua própria consciência, né? E através dos seus próprios significados, através dos seus filtros, das suas crenças, dos seus medos, do ego, né? Então você percebe uma realidade ligeiramente ou muito diferente de qualquer um dos 8 bilhões de pessoas no planeta, e essa realidade é voltada para que você desenvolva seu autoconhecimento, desenvolva a si mesmo, cresça, né? Cresça sua qualidade de ser, sua qualidade espiritual, e não é por medo de castigo, é uma escola, né? A escola evolui ajudando você a aprender e não te castigando, né? As coisas nunca são feitas aqui na forma de castigo, elas são oportunidades, né? E que a gente mesmo, a gente vai gerando através das escolhas que vai fazendo, né? Inclusive a de vir para cá, passar por uma experiência que é mais ou menos, né, ideada, não está alinhavada a detalhe, mas você vai cair num ambiente, numa situação onde provavelmente aquilo vai se desenvolver positivamente para você. Até porque tem como escolher isso, porque os cálculos das possibilidades futuras estão feitos. Então, mais ou menos, você pode ver, não, esse personagem aqui é de interesse. É claro que você vai alterar de acordo com as possibilidades em função das escolhas que você faz, ok? Mas é uma realidade de aprendizado e de crescimento. E nessa realidade não faz sentido, né? Então a consciência está louca por crescimento, por assim dizer, né? A consciência não fica louca por nada, mas ela busca o crescimento, busca a evolução, e nesse ambiente ela habita, né? E agora, que diferença faz para você saber se cada pessoa sabe andar com um medidor? Não, esse é real, esse não é real, esse é real, esse não é real. Isso não faz a menor diferença e não tem fundamento e não vai ser possível, né? E não importa. O que importa aqui? Aprender, crescer, evoluir. Então, se você não estiver fazendo alguma atividade que contribua para isso, você está jogando sua energia fora. Como eu costumo dizer, você está espremendo laranja, jogando o suco fora e tentando comer a casca. Tudo bem, você é livre, a escolha é sua. Mas não é um tema interessante, né, para você se prender demais. A dúvida acaba vindo em algum momento para quem começa a compreender e fica nessa dúvida. Alguém fez uma pergunta aqui, como eu voto no caso de quem me viveu em outra realidade. Olha, essa questão da EQM, eu sugiro a você que fez a pergunta, que tem um vídeo aqui, dá uma olhada. Eu fiz um vídeo conversando alguma coisa sobre EQM, porque eu assisti o vídeo de alguns relatos interessantes, né? E quando a pessoa está fazendo EQM, ela está... O que ela está fazendo? O ser que ela é, a consciência que ela é, está visitando outras realidades, né? As realidades intermediárias, ou seja lá o que for que ela experimentou, né? Tudo são níveis de realidade. Da mesma forma que um sonho também é um nível de realidade, e a pessoa está passando por essas experiências, depois ela volta, né? E se conecta com o fluxo de informações do seu próprio avatar e retorna. Então, essa pessoa está tendo a oportunidade de testemunhar, da mesma forma quem faz viagem astral, né, a existência, ou quem tem esse tipo de experiência durante meditações, visualiza estas coisas. Existem várias formas de experimentar isso. EQM é drástico, né, porque você precisa morrer para experimentar isso? Não, não precisa. Mas quem aparentemente morre temporariamente, às vezes experimenta e lembra, né? Então, são experiências válidas porque são registradas, documentadas, né? Isso é uma evidência óbvia de que a realidade é maior do que o que a gente imagina. Ela está visitando, quem está tendo uma EQM está visitando outro nível de realidade, eventualmente, provavelmente, mais sutil que este, né? Eventualmente alguma de transição ou alguma outra, né? E pode até ela mesma estar criando isso aí, né? Mas não num sentido ruim, porque aquilo não está ocorrendo, ela está tentando se resolver às vezes. Mas assim, pode ser tipo um sonho, pode ser com suporte, pode ser com terceiros de verdade, na maioria dos casos né? E pelo relato que a pessoa dá, independente do que ela interpreta, você consegue captar e perceber como é que isso está funcionando. Mas são vivências em outros níveis de realidade, sim, experiências de quase morte para quem não sabe o que é EQM, né? Quando a pessoa fica... para o coração por alguns minutos e a pessoa vê coisas, volta, né?
Então isso é perfeitamente possível, porque você é consciência, você não é o corpo na verdade é uma projeção da consciência, né? Como se fosse materializada, na verdade eu costumo dizer renderizada nesta realidade holográfica 3D, ok? E quando você não está nela fixo, né, vivendo, você está por aí solto, experimentando outras coisas, é exatamente o que ocorreu no EQM, tá? Então, no EQM, você percebe que você não é um caractere, um jogador, um NPC, né? Você é real, né? Porque você é uma consciência, você continua viva mesmo morta, né? E aí você volta e se pluga de novo. Então, claro que você tem uma consciência. E assim, fundamental, se você está na dúvida sobre os outros, pouco importa, né? Eu dei aqui as bases estatísticas, as bases da teoria. Se você quiser entender melhor a teoria, tem os livros do Tom, né? Não vai ser em 5 minutos que você vai captar isso, mas assim, se você está se perguntando se você é real, então é muito provável que você seja, né? Porque não quer dizer que se você não está se perguntando, pode ser que você esteja tão bem convencido que você não está se perguntando. Mas quem não é real, para que veja, eu entendo um pouco, eu sou engenheiro, eu fiz programação e eu entendo um pouquinho de programação. Ninguém vai criar um programa para preencher num videogame uma vaga dessa, então você está lá jogando. Então você é um personagem que está pilotando, né? Está sendo pilotado pelo jogador do videogame e está brincando com outros lá. E vários são pilotados pelo computador, suponhamos que não tenha mais ninguém disponível, o computador pilota para você poder interagir com alguma coisa os outros personagens. Para que o computador, que o sistema vai botar no software, o programador, uma dúvida na cabeça de um jogador que não é real, se ele é real ou não é real, né? Se você está pensando sobre a possibilidade de poder ou não ser real, já está na cara que você é real. Desculpa te desiludir da sua possibilidade de não realidade, mas assim, ninguém perderia esforço, nem a fonte, de colocar na cabeça de um jogador a dúvida se ele é real ou não, né? Isso só se desenvolve na consciência que é real e que está jogando, que pode estar com dúvidas em função de tudo que está vivendo, crescendo, experimentando, né? Se chega ao ponto de pensar sobre si, é real, né? Acabou-se, né? Não tem dúvida, né? Agora, claro, talvez você precise chegar nisso por você mesmo. Eu tive dúvidas, cheguei a ficar com dúvidas. Enquanto investigava o que eu sou, e não achava nada, fiquei com aquela sensação que era um grande vazio. E falei, nossa, sou um NPC. Não, né? Eu não tenho mais esta dúvida, né? Então, assim, porque fica um pouco evidente, até pela razão, né? Fica evidente também, né? A sua sensação, a sua percepção, a sua vivência é uma coisa, mas até a razão chega a isso. Porque se você se questiona, você é uma consciência. Se não fosse, não se questionava. Era uma máquina, era uma máquina virtual, tá? E assim, existe essa possibilidade, o sistema pode usá-la para nos ajudar onde for útil, em alguma relação, como eu citei essa de uma pessoa em coma que não vai mais voltar, né? Que já está com danos além do retorno, do ponto de retorno. Essa pessoa não vai ficar lá, uma consciência amarrada com um corpo inerte numa cama. Não vai, esquece. É diferente de uma que está temporariamente por uma semana, um mês, um ano, mas vai voltar, né? Tem chance, está se recuperando, é uma coisa, né? Ela pode estar até por aí experimentando, viajando, não está presa lá no corpo, mas ela volta um dia e tudo bem. Agora, aquela que já era, né? Que não tem condições, né? Perdeu as funções cerebrais, né? Então não vai voltar a funcionar de novo, não há interação. Se não há interação, não há interesse da consciência que você é. O que você vai ficar lá fazendo deitado numa cama, olhando para o teto sem ver porque os olhos estão fechados, né? Não, você vai viajar, vai fazer outra coisa, viagem astral, ok? E se não vai voltar, vai embora, né? E aquilo fica sendo pilotado pela consciência fundamental. Aí é um NPC, tá? Por exemplo, eu citei vários outros exemplos aqui. Acabei ficando bem mais longo do que eu pretendia, mas o assunto acaba sendo profundo. Não sei se você já teve essa dúvida ou não, se é real ou não, ou em algum caso de pessoas que conhecem um pouco de videogame ou de computador, se é um caractere non-player NPC, né? Um personagem pilotado pela máquina em vez de um personagem consciente com um jogador no comando, né? Mas fica aí o esclarecimento, espero que mais alguma coisa tenha sido útil
E, bom, vamos falando à medida que outras dúvidas vão surgindo, tá bom? Obrigado pela audiência e pelos participantes aí da manhã de sábado. Tenha um bom fim de semana, que o fim de semana seja ótimo e mais, né? Lembrando sempre, esse aqui é o cara, tá? Tom Campbell, autor da trilogia My Big Tool, Minha Grande Teoria de Tudo, uma cabeça, um mestre e um guia de autobusca, de autoprocura, de autoconhecimento, para que você